Olá, estamos de volta com o canal Imigrando com Marco Moraes, trazendo notícias importantes sobre imigração e outras leis americanas diretamente aqui de Miami, na Flórida. Eu sou o advogado Marco Moraes, sou licenciado no estado da Flórida e também na capital federal dos Estados Unidos. Sou formado em Direito no Brasil e também tenho formação em Direito aqui nos Estados Unidos, tenho um doutorado em Leis aqui nos Estados Unidos. E trabalhei por vários anos para o governo federal, nas 3 maiores agências de imigração do governo americano. Eu iniciei minha carreira no governo como oficial de policial federal de fronteira e imigração, fronteira e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami. Aquele oficial que quando você chega nos Estados Unidos você passa por uma inspeção. Após um tempo no Aeroporto Internacional de Miami, eu me transferi para a agência chamada USCIS, que é a agência de serviços de imigração e cidadania do governo americano, do governo federal. Lá eu trabalhei como oficial de asilo político e de refugiados, ouvindo casos de pessoas de vários países pedindo asilo nos Estados Unidos. Eu também trabalhei lá no USCIS como julgador de pedidos de benefícios imigratórios para os Estados Unidos. Após um tempo no USCIS, eu me transferi para a agência chamada ICE, que é a agência também de imigração. Eu fui promotor de imigração nas cortes federais, representando o governo federal em casos de remoção, em casos de deportação dos Estados Unidos. Depois de servir o governo federal, o pessoal costuma brincar comigo que eu vim para o lado bom da força, usando a minha experiência adquirida do outro lado, e agora estou representando, defendendo as causas imigrantes para imigrantes de diversas nacionalidades que querem vir expatriar para os Estados Unidos. No vídeo que eu preparei hoje, eu vou fazer uma pequena linha do tempo das proclamações do governo americano relativas aí às proibições de viagem, a proibição de emissão de vistos para imigrantes devido à pandemia. Então, fiquem ligados que eu vou começar a falar agora e espero que gostem. Mas antes, não se esqueçam de inscrever aí no canal Imigrando com Marco Moraes para ficarem sempre antenados com os meus vídeos. Eu trago sempre informação importante aí para vocês. Acho que são bem educativos e bastante didáticos aí para vocês. Então, inscrevam-se no meu canal Imigrando com Marco Moraes, deixe seu like, mande sua pergunta, compartilhe com amigos e família para que o canal vá ganhando uma dimensão maior. Pois bem, que ano difícil foi o de 2020 para todo mundo, várias coisas acontecendo. A vida do imigrante geralmente não é fácil, e ano passado acho que foi mais difícil ainda, né? Por causa da pandemia que começou a afetar os Estados Unidos diretamente ali em janeiro. O governo Trump, o governo americano, começou a adotar algumas medidas para proteção da saúde do americano. Então, preparei uma timeline aí com as principais ordens do governo americano. Então, vou ler aqui para vocês que a primeira mais importante aí relacionada à pandemia ocorreu no dia 31 de janeiro de 2020. Foi quando o governo americano, o governo federal, proibiu viagens de passageiros que viessem da China para os Estados Unidos nos últimos 14 dias. Então, quem estivesse vindo diretamente da China para cá, teria que fazer alguma quarentena em algum outro país que não tivesse restrição com os Estados Unidos naquele momento, por 14 dias antes de rumar para os Estados Unidos. Então, a primeira restrição foi relacionada à saúde dos Estados Unidos e restringindo passageiros vindo diretamente da China para cá. As coisas foram se intensificando, começou a espalhar maiores infecções em outros países, e o governo americano decidiu, no dia 29 de fevereiro, aplicar uma restrição similar que ele havia aplicado na China no dia 31 de janeiro para o país Irã. Voos com passageiros vindo do Irã nos últimos 14 dias não poderiam entrar nos Estados Unidos.
Até então, as medidas eram proibitivas contra países que não são tão aliados dos Estados Unidos. Porém, com a piora aí da pandemia, os Estados Unidos tiveram que adotar uma medida agora contra grande aliado aqui dos Estados Unidos, contra vários países da Europa. Uma área chamada de Schengen Area, em que engloba a maioria dos países ali da Europa Central e da Europa Ocidental. Então, voos partindo desses países não poderiam entrar se tiver vindo dos últimos 14 dias. Então, até o momento, a gente teria China, voos vindo da China, voos vindo do Irã e agora voos de grande parte da Europa. Né? Isso foi no dia 11 de março que ele incluiu esses países europeus. O engraçado, a curiosidade é que naquele momento o Reino Unido ainda não estava fazendo parte daquela lista, né? Apesar de ter um trânsito muito grande ali entre os países da Europa com o Reino Unido, naquele momento o Reino Unido não foi incluído nessa lista. Mas não demorou muito, a pressão aumentou e apenas 3 dias depois, no dia 14 de março de 2020, o governo americano incluiu também aí o Reino Unido e a Irlanda nessa restrição. Então, até o momento, a gente estava tendo restrições para países, para voos vindo de países como a China, Irã, grande parte da Europa, Reino Unido e Irlanda. Apenas fazendo uma ressalva aqui para uma curiosidade, que esse tipo de medida do governo executivo, do poder executivo, é chamada de proclamação presidencial e é diferente da ordem executiva, que também é do presidente da nação. As duas, tanto a proclamação presidencial quanto a ordem executiva, elas têm força de lei, têm a mesma força de lei, porém, a ordem executiva ela é emitida para pessoas de dentro do governo. Então, se aplica aos ministérios, aos departamentos dentro do governo federal. Ao passo que a proclamação presidencial se aplica para fora do governo, então para os cidadãos aqui dos Estados Unidos. Então, para todo mundo fora do governo, proclamação presidencial e não ordem executiva. A pandemia, então, começa a tomar uma dimensão muito maior, começam a ocorrer lockdowns, fechamento da economia, restaurantes, bares, voos foram bastante afetados, as pessoas começaram a perder seus empregos e necessitou do governo americano tomar alguma medida com relação para a proteção do mercado de trabalho americano. Então, até esse momento, a proteção, as restrições era de cunho sanitário, para proteger a saúde do americano, né? Agora, aí, a partir do dia 22 de abril de 2020, o governo agora decide proteger o mercado de trabalho americano, impedindo com isso que alguns vistos deixassem de ser emitidos para imigrantes, para que esses, em tese, não viessem a tomar o emprego do cidadão americano ou do residente permanente. A pandemia, então, começa a tomar uma dimensão muito maior, começam a ocorrer lockdowns, fechamento da economia, restaurantes, bares, voos foram bastante afetados, as pessoas começaram a perder seus empregos e necessitou do governo americano tomar alguma medida com relação para a proteção do mercado de trabalho americano. Então, até esse momento, a proteção, as restrições era de cunho sanitário, para proteger a saúde do americano, né? Agora, aí, a partir do dia 22 de abril de 2020, o governo agora decide proteger o mercado de trabalho americano, impedindo com isso que alguns vistos deixassem de ser emitidos para imigrantes, para que esses, em tese, não viessem a tomar o emprego do cidadão americano ou do residente permanente. Então, no dia 22 de abril, aí com a economia sofrendo bastante aqui nos Estados Unidos, o nível de desemprego aumentando, o governo americano decide emitir uma outra proclamação presidencial, agora proibindo por 60 dias
a emissão de vistos de residência permanente para pessoas fora dos Estados Unidos. Portanto, aqueles casos em que a pessoa receberia um green card aqui nos Estados Unidos, esses casos, quando a pessoa estivesse fora dos Estados Unidos, no momento da proclamação, no dia 22 de abril, se a pessoa estivesse fora dos Estados Unidos, ela não poderia receber um visto de residência permanente. Os consulados, né, americanos fora dos Estados Unidos são os que emitem os vistos, né, para os estrangeiros. Eles estavam proibidos de emitir vistos de imigrante. Visto de imigrante é aquele que você vai receber o green card para residir permanentemente nos Estados Unidos. Então, mas quem estivesse aqui dentro dos Estados Unidos no momento da proclamação poderia fazer um ajuste de status, por exemplo, e receber o green card dentro dos Estados Unidos. Portanto, aí a gente agora passa a ter dois tipos de restrições. As primeiras, até o dia 22 de abril ali, era de cunho sanitário, de cunho para proteger a saúde do país, impedindo com isso que viajantes vindo de áreas que estavam bastante afetadas pela pandemia, que esses passageiros não viessem trazendo esse vírus para cá e afetando ainda mais a saúde aqui dos Estados Unidos. E no dia 22 de abril, agora o governo toma medidas de cunho econômico, de proteção ao mercado de trabalho americano. O pior aconteceu para desespero da comunidade brasileira, seja daqueles que moram no Brasil e viajam bastante para os Estados Unidos, seja a turismo, seja a negócios, e para aqueles brasileiros que já residem aqui nos Estados Unidos. Às vezes a pessoa está aqui, o brasileiro está aqui, mas não tem uma cidadania americana ou não tem um visto de residência permanente. E aconteceu do governo Trump incluir o Brasil naquela restrição sanitária, na restrição de proteção da saúde do americano. Voos partindo do Brasil, né? Nos últimos 14 dias, passageiros vindo do Brasil não poderiam entrar nos Estados Unidos. Então, essa proclamação não foi visando o brasileiro, como não foi visando o chinês, como não foi visando o europeu, o iraniano ou o britânico. A restrição, ela visa quem estava no Brasil. Então, um brasileiro vindo do Brasil para cá, um japonês que estivesse no Brasil vindo para cá, um canadense, enfim. Se você estiver vindo do Brasil nos últimos 14 dias, a partir do dia 24 de maio, você não poderá entrar nos Estados Unidos se você não fizer uma quarentena em algum outro país que não tenha restrição, que os Estados Unidos não tivesse colocado uma restrição ainda. E o que aconteceu é que vários brasileiros acabaram utilizando o México como fazendo essa ponte. A pessoa sai do Brasil, vai para o México, a maioria aí está acabando indo para Cancún, outras pessoas indo para a cidade do México, faz um pit stop ali de uns 14, 15 dias e depois vem para os Estados Unidos. Aí consegue entrar, né? Esta restrição, ela não se aplica para cidadãos americanos, então a pessoa tem uma dupla nacionalidade, brasileiro-americano, ou o brasileiro tem uma residência permanente, o green card, e ele não está sujeito a essa restrição, né? Também não se aplica a alguns parentes do cidadão americano e alguns parentes do residente permanente. Esses podem entrar nos Estados Unidos. Portanto, essa proibição aí que incluiu o Brasil nessa proclamação presidencial, ela é de cunho sanitário. Os números de contaminação, de Covid, de infectados no Brasil começou a aumentar. Os Estados Unidos, monitorando a situação dos países, decidiu incluir o Brasil na lista dos países que estavam impedidos de viajar para os Estados Unidos. Estão conseguindo seguir aí a linha do tempo, né? A gente parou aí 24 de maio, quando incluiu o Brasil. Agora nós vamos para 22 de junho, onde teve um outro momento importante aí na nossa timeline, nossa linha do tempo. Então, só lembrando que 22 de abril, o governo americano proíbe a emissão de visto de residência permanente
para um residente permanente vir para os Estados Unidos para não afetar o mercado de trabalho americano. 2 meses depois, agora 22 de junho, o governo americano inclui vistos de não imigrante, alguns vistos de não imigrante. Lembrando que o de imigrante, a pessoa recebe um green card, pode morar, residir permanentemente nos Estados Unidos, e o de não imigrante são alguns vistos que, além de poder fazer turismo, estudar, tem alguns vistos que a pessoa pode vir trabalhar temporariamente nos Estados Unidos. Vem, cumpre o trabalho dela aqui pelo tempo determinado, de acordo com o visto, e retorna para o país de origem. Então, os vistos que, teoricamente, mais impactam o mercado de trabalho americano, de acordo com o governo americano, seriam os vistos H-1B. O visto H-1B é aquele... tem mais ou menos 85 mil vistos todo ano de H-1B, vistos para ocupações especiais, geralmente vistos que requerem no mínimo 12 anos de experiência ou vistos que requerem bacharelado ou mestrado. Então, a pessoa, quem utiliza muito desses vistos H-1B são as empresas de tecnologia e as Big Techs, né? Lá no Vale do Silício, Google, Apple. Eles utilizam muito mão de obra, principalmente de indianos, são acho que os que mais utilizam do visto H-1B. Então proibiu agora a emissão dos vistos H-1B, também do visto H-2B, né? Depois o visto H-2B acabou sofrendo aí uma flexibilização, mas o H-1B agora está proibido de ser emitido, um visto de não imigrante, bem como o visto L. Visto L é aquele visto de transferência de mão de obra, transferência de executivos de uma empresa estrangeira que está enviando, está abrindo uma filial aqui, uma afiliada, uma subsidiária, e está enviando o executivo para cá, para os Estados Unidos, para tocar as operações aqui. Esse visto L também sofreu um impacto e não poderia ser emitido. Tá? Visto J, né, os... que vem trabalhar na Disney, o au pair, que vem cuidar de babysitter, esses também foram proibidos de serem emitidos, tá? Então agora, a gente tinha lá atrás, em 22 de abril, proibição por 60 dias da emissão do visto de residência permanente para quem estivesse fora dos Estados Unidos. Dia 22 de junho, essa restrição para os Hs, para os Ls e para o J, né? Até 31 de dezembro de 2020, tá bom? Naquele momento, no dia 22 de junho também, eles estendem, lembrando que o de residente permanente foi 60 dias, então nós estamos agora dia 22 de junho na nossa timeline, ou seja, 60 dias exatos, e o governo americano tinha que decidir se iria parar com a restrição de visto de residência permanente ou estender. E resolveram estender, juntamente com os vistos H, L e J, agora a proibição de emissão para quem está fora dos Estados Unidos vai até 31 de dezembro de 2020. Apenas abrindo um parênteses aí, para você poder receber algum visto, via de regra, você precisa de uma petição aprovada. Você demonstrar para o julgador, para a imigração, que você se qualifica para aquele visto pleiteado. Então, no caso do H-1B, você tem que enviar uma petição I-129. No caso dos vistos de imigrante, que vai poder receber um visto de residência permanente, geralmente é o visto, a petição I-140. No caso dos vistos aí de família, que vão levar um green card, a petição I-130. Você tem que ter uma petição aprovada antes de um visto ser emitido para você. Então, a proibição é apenas da emissão do visto, tá? As pessoas ainda podem e podiam dar entrada com a petição, não estava proibido, tá? Geralmente uma petição pode levar aí vários meses, até anos para ser julgada, então você poderia já dar entrada com a sua petição para ter seu caso analisado, e a imigração poderia estar trabalhando normalmente, aprovando ou negando casos, né? A restrição não impede que seu caso, sua petição seja analisada. Porém, se sua petição for aprovada e você estiver fora dos Estados Unidos, se for visto de residência permanente ou se for algum visto H, L ou J, o consulado não poderia emitir esse visto para você. Então você vai ter que aguardar, colocar a sua petição debaixo do braço,
Quando a restrição passar, aí sim, você marca, agenda uma entrevista no consulado para receber aquele visto. Então, não está impedido de dar entrada com petições, tá bom? Um fato curioso aí, para não dizer cômico, aconteceu ali por volta do dia 12 de setembro, eu até fiz um vídeo porque começou a ter muita informação errada sobre o assunto que eu vou falar agora. E, inclusive, eu fiz um vídeo, tá lá na minha conta do Instagram, Mark Moraes Law, vai aparecer aí para vocês em algum momento. E também eu postei no meu canal aí, Imigrando com Mark Moraes, só que eu postei no dia 19 de novembro, porque meu canal é um pouco recente aí, então eu só lancei depois. E o título é A Verdade sobre Flexibilização para brasileiros viajarem para os Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, teve aí um murmurinho total, um oba-oba de que o governo americano teria acabado ali por volta do dia 12 de setembro de restrições de viagem para brasileiro, né? Saiu na mídia, vários veículos importantes aí de comunicação, o pessoal querendo dar o furo de reportagem aí, não leu direito essa ordem executiva que saiu. Nesse caso foi uma ordem executiva, foi para dentro do governo americano, não foi para fora. Mas a ordem simplesmente, ela, dentro das restrições que o governo americano impôs por conta da pandemia, é o seguinte, lembrando que para esses países, né, que tiveram restrições, caso do Brasil, se você fosse cidadão americano, residente permanente ou parente desses, você não fazia parte dessa restrição. Você podia viajar e retornar para os Estados Unidos. Porém, o governo americano colocou restrições em quais aeroportos americanos poderiam receber voos vindo desses países, né? Então foram apenas 15 aeroportos nos Estados Unidos, geralmente as principais cidades americanas, que estariam aptas a receberem voos vindo desses países com esses passageiros permitidos a viajar, né? Então, por quê? Tinha uma equipe mais bem treinada, seja da imigração, seja da alfândega, seja do CDC, que é o controle de doenças aqui. Então, eles tinham uma equipe mais bem preparada para monitorar esses passageiros. Naquele momento ali, o governo estava apenas flexibilizando os aeroportos que agora poderiam receber voos vindo desses países. Então, falou, tá liberado agora, qualquer aeroporto nos Estados Unidos pode receber voos vindo do Brasil. Aí o pessoal aí, a imprensa toda, começou a noticiar que estava aberto, o pessoal já começou a ligar para as companhias aéreas para comprar passagem, enfim, foi um caos danado e naquele momento eu resolvi fazer um vídeo para poder explicar para as pessoas que não era bem assim, né? Então, só aí porque acho que o pessoal acabou dando com um burro na água e não foi muito legal, foi até engraçado aí. Um fato curioso aí, para não dizer cômico, aconteceu ali por volta do dia 12 de setembro, eu até fiz um vídeo porque começou a ter muita informação errada sobre o assunto que eu vou falar agora. E, inclusive, eu fiz um vídeo, tá lá na minha conta do Instagram, Mark Moraes Law, vai aparecer aí para vocês em algum momento. E também eu postei no meu canal aí, Imigrando com Mark Moraes, só que eu postei no dia 19 de novembro, porque meu canal é um pouco recente aí, então eu só lancei depois. E o título é A Verdade sobre Flexibilização para brasileiros viajarem para os Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, teve aí um murmurinho total, um oba-oba de que o governo americano teria acabado ali por volta do dia 12 de setembro de restrições de viagem para brasileiro, né? Saiu na mídia, vários veículos importantes aí de comunicação, o pessoal querendo dar o furo de reportagem aí, não leu direito essa ordem executiva que saiu. Nesse caso foi uma ordem executiva, foi para dentro do governo americano, não foi para fora.
Mas a ordem simplesmente, ela, dentro das restrições que o governo americano impôs por conta da pandemia, é o seguinte, lembrando que para esses países, né, que tiveram restrições, caso do Brasil, se você fosse cidadão americano, residente permanente ou parente desses, você não fazia parte dessa restrição. Você podia viajar e retornar para os Estados Unidos. Porém, o governo americano colocou restrições em quais aeroportos americanos poderiam receber voos vindo desses países, né? Então foram apenas 15 aeroportos nos Estados Unidos, geralmente as principais cidades americanas, que estariam aptas a receberem voos vindo desses países com esses passageiros permitidos a viajar, né? Então, por quê? Tinha uma equipe mais bem treinada, seja da imigração, seja da alfândega, seja do CDC, que é o controle de doenças aqui. Então, eles tinham uma equipe mais bem preparada para monitorar esses passageiros. Naquele momento ali, o governo estava apenas flexibilizando os aeroportos que agora poderiam receber voos vindo desses países. Então, falou, está liberado agora. Qualquer aeroporto nos Estados Unidos pode receber voos vindo do Brasil. Aí o pessoal aí, a imprensa toda, começou a noticiar que estava aberto. O pessoal já começou a ligar para as companhias aéreas para comprar passagem. Enfim, foi um caos danado. E naquele momento eu resolvi fazer um vídeo para poder explicar para as pessoas que não era bem assim, né? Então, só aí porque acho que o pessoal acabou dando com um burro na água e não foi muito legal, foi até engraçado aí. Só para lembrar também que a data que o governo foi colocando limites, né? Primeiro aqueles 60 dias, depois 31 de dezembro, foi só para as restrições para emissão dos vistos, né? Para aquela proteção ao mercado de trabalho. A proteção de viagens desses países, proteção sanitária, proteção de saúde, não teve uma data limite. Eles vão monitorar enquanto um país estiver com números ali altos, elevados, né, ele vai continuar fazendo parte aí dos países com restrição. Então, data limite é apenas ali para o controle do mercado de trabalho americano para emissão de vistos de trabalho. Para viagens, para turismo, por exemplo, não tem data limite, vai ser no caso a caso aí, de acordo com os países aí. Bom, na nossa linha do tempo aí, que começou lá em 31 de janeiro de 2020, agora a gente já chegou no mês de dezembro, então será? Aí já teve alguns boatos aí que a força-tarefa do governo Trump já tinha falado para ele que estaria sentindo confortável para liberar voos de passageiros vindo da Europa, como voos de passageiros vindo do Brasil. Então todo mundo estava esperando que aí para o Natal, para as festas, onde o turismo traz dinheiro para a economia americana, que o governo acabaria levantando, retirando, flexibilizando essas restrições. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, também, além de não ter liberado voos desses países com restrições, no dia 31 de dezembro, o governo federal tinha que tomar uma decisão com relação à proibição de emitir vistos de trabalho. Se naquele momento ele ia deixar a proclamação simplesmente expirar, e 1º de janeiro de 2021 os consulados já poderiam emitir vistos de residência permanente, ou visto H, ou visto L, ou se ele iria estender, e foi o que ele fez, né? Dia 31 de dezembro, o governo americano estendeu até 31 de março a proibição de emitir vistos de residência permanente, também para vistos H, L e J, né? Durante esse tempo aí, tiveram algumas decisões no Poder Judiciário que flexibilizou um pouco a emissão de visto H, L, apenas para certas empresas que fazem parte de algum grupo econômico aqui, como a Câmara do Comércio americano, enfim.
mas está ainda até 31 de dezembro proibido aí de emitir para esses tipos de visto. Agora, pergunta que não quer calar. O Biden, né, todo mundo está me perguntando como é que fica a questão agora com o novo presidente tomando posse aí no dia 20 de janeiro. Se ele vai acabar com essa restrição de emissão de vistos que vai até 31 de março, ou se ele vai deixar. Eu, sinceramente, eu acho que ele tem uma batata quente nas mãos aí. O país ainda está sofrendo com a economia, tem muito desemprego ainda. Então, se ele vier a beneficiar os imigrantes, que eu assim espero, ele também pode causar um mal-estar com o povo, cidadão americano, porque poderia estar perdendo emprego para novos imigrantes chegando aí. Então, realmente, fica difícil saber qual decisão ele vai tomar, né? Mas eu acho que ele vai esperar passar esse 31 de março aí. Acho que falta, quando ele tomar posse, vai estar faltando, né? 20 de março, 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março. Mais ou menos 2 meses, eu acho que ele vai acabar esperando essa lei expirar sem tomar nenhuma atitude. Com relação a liberação de voos, né, desses países com restrição, fazer turismo aqui nos Estados Unidos. Bom, os democratas foram que mais bateram na tecla aí de proteção da saúde, com lockdown, fechamento de tudo aqui para as pessoas ficarem em casa, né, stay at home, fique em casa. Então, eu sinceramente, eu acho que seria um pouco contraditório liberar os voos, sendo que o americano pode ele mesmo ter restrição do que fazer aqui, de poder abrir seu comércio, de poder andar aqui pelas ruas e frequentar os lugares. Então, eu acho que eu não tenho muitas esperanças que o Biden vai tomar essa decisão logo. Eu acho que isso vai acabar acontecendo de uma forma rápida, mas natural, porque as vacinas já estão chegando aqui nos Estados Unidos para a população aqui, então muita gente vai ficar imunizada, né, com as vacinas, o que impediria uma contaminação maior aqui. Então, se chegarem em um nível, né, acho que eles já começaram a vacinar todo o pessoal aqui da área de saúde e pessoas até 75 anos. Né, acima de 75 anos de idade. Agora já baixaram 10 anos, já estão vacinando também pessoas de 65 anos para cima. Eu acho que já, pouco a pouco, vai chegar num número considerável aí de pessoas tomando a vacina. Quando chegar ali na casa do pessoal dos 30 anos, ou dos 20 anos, que não é grupo de risco, eu acho que ficaria um pouco mais confortável para o governo Biden liberar a viagem aqui para os Estados Unidos. Mas realmente é uma situação que a gente tem que aguardar o que vai ser feito. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Fiz aí a timeline da linha do tempo dos principais acontecimentos aí que acabaram afetando bastante aí a viagem para os Estados Unidos. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de você inscrever-se no meu canal, colocar aquele alerta para quando tiver vídeo novo você receber e ser um dos primeiros a assistir. Deixa seu like, tá? Comente, faça sua pergunta, encaminhe, né? Compartilhe também esse vídeo aí para que as pessoas fiquem sabendo. Meu canal vai ganhando uma dimensão maior. Eu estou aí começando agora, mas eu espero que vocês gostem e comecem a divulgar o meu trabalho aí. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui e fiquem ligados que eu vou voltar com mais vídeo. Um abraço!